Ela só queria sacar a herança que o pai deixou. Mas o gerente riu dela, humilhou, chamou de golpista e quase a expulsou do banco. O que ninguém sabia é que o milionário estava observando tudo, e ele conhecia a verdade que mudaria a vida dela para sempre. Carolina respirou fundo antes de atravessar as portas de vidro do Banco Imperial. O coração batia tão alto que ela achava que todos podiam ouvir. Depois de 6 meses de batalhas judiciais, advogados, exames, audiências e noites sem dormir, aquele era o dia. O dia em que finalmente receberia a herança deixada pelo pai que nunca conheceu. A herança que podia mudar a vida dela e da mãe para sempre. Mas assim que entrou, sentiu os olhares. Roupas simples, tênis gasto, cabelo preso num rabo improvisado. Os clientes elegantes a analisaram como quem avalia um erro no ambiente. Ela fingiu que não viu. Estava ali com direito, com documentos, com ordem judicial. Nada iria fazê-la voltar atrás. No guichê executivo, o gerente ajeitava o terno caro como se estivesse prestes a tirar uma foto importante. Pelo nome na placa, era Fábio Costa. Ele nem levantou a cabeça quando ela se aproximou. Próximo, disse, entediado, como se já estivesse irritado antes mesmo de atendê-la. Carolina engoliu o medo, colocou o envelope pardo sobre o balcão e falou com a voz mais firme que conseguiu. Bom dia. Eu vim sacar a minha herança. O gerente finalmente ergueu os olhos. Primeiro olhou para ela, depois para o envelope. E então, sorriu. Mas não um sorriso de atendimento. Era um sorriso torto, debochado, como se ela tivesse contado uma piada. Sua herança. Ele repetiu, rindo. Mocinha, por favor. Esse golpe já está tão batido. O rosto dela queimou. Não é golpe. Tenho ordem judicial. Sou herdeira legítima. Ele pegou o envelope com 2 dedos, como se estivesse sujo. Nem abriu. Empurrou de volta. Querida, pessoas como você não têm herança de gente rica. Se quiser evitar problemas, pode ir embora antes que eu chame a segurança. Carolina sentiu as pernas tremerem, mas permaneceu firme. Eu não vou embora. Meu pai deixou esse dinheiro para mim. Está no sistema. O gerente bufou, revirou os olhos e fez um gesto de desprezo. Claro, e eu sou o presidente do banco. O saguão ficou em silêncio. A humilhação tinha acabado de começar. Carolina respirou fundo, tentando manter a voz firme, mas o coração parecia querer sair do peito. Cada palavra de Fábio era uma facada. A forma como ele a olhava, como se ela fosse um incômodo, uma fraude, alguém que não merecia nem ser ouvida. Por favor, ela insistiu, tentando manter a calma. Só verifique no sistema. Meu nome está lá. A ordem judicial já foi cumprida. Eu lutei 6 meses pra. Chega. Fábio levantou a mão como quem manda um cachorro calar. Eu atendo pessoas de verdade aqui. Clientes de verdade. Você acha que basta aparecer com roupas de brechó e uma história triste para convencer alguém? Algumas pessoas ao redor olharam. Algumas com pena. Outras com desprezo. E outras fingindo não perceber nada. Mas ninguém interferiu. Ninguém. Carolina apertou o envelope contra o peito. O senhor não tem o direito de me tratar assim. Eu tenho todo o direito, mocinha. Ele cruzou os braços, com um sorriso venenoso. Sabe quantos golpistas aparecem aqui por semana? Sempre com as mesmas histórias. Sou filha perdida do milionário tal. Tenho uma herança para sacar. Meu pai deixou bilhões. Ele imitou uma voz dramática, zombando dela. Já ouvi isso umas 200 vezes. As lágrimas começaram a arder. Mas Carolina se recusou a deixá-las cair. Tenho teste de DNA. Tenho reconhecimento judicial. Tenho tudo aqui. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e espalhou os documentos sobre o balcão. Mas Fábio nem olhou. Nem sequer inclinou a cabeça. Você realmente acha que alguém vai acreditar nisso? Ele apontou para as mãos dela. Olha para você. Mãos calejadas. Roupas simples. Essa é a aparência de quem tem milhões esperando no banco. Essas palavras foram como um golpe no estômago. Ela abaixou os olhos para suas próprias mãos. Mãos que tinham limpado casas, lavado roupas, cuidado de crianças, segurado a mãe doente em noites difíceis. Minha mãe. Carolina tentou falar, a voz embargando.
Ela criou eu sozinha. Trabalhou a vida toda. Quando descobrimos a verdade sobre meu pai, tudo mudou. Ah, claro. Fábio interrompeu com ironia. História emocionante. Pena que não cola. Ele fez sinal para o segurança. Roberto, acompanhe essa moça até a porta antes que eu tenha que chamar a polícia. Carolina sentiu a mão pesada do segurança tocar seu ombro. Seu mundo estava desmoronando. E ninguém parecia se importar. Mas naquele exato instante, a porta de vidro do banco se abriu. E o homem que entrou mudaria tudo. A porta de vidro se abriu com um leve estalo, mas naquele silêncio tenso, pareceu um trovão. Um homem entrou, terno impecável, postura firme, expressão séria. Tudo nele gritava autoridade. Mas Carolina estava tão angustiada que mal notou sua presença. Ela apenas tentou se soltar do aperto do segurança. Por favor, o dinheiro está lá. Meu pai deixou para mim. Só preciso que alguém verifique. Já chega, moça, Fábio disse, impaciente. Você não vai enganar ninguém aqui. Vá embora antes que piore sua situação. O segurança começou a guiá-la em direção à porta. A humilhação queimava como fogo. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Se aquilo terminasse assim, todos os meses de luta seriam em vão. Sua mãe ficaria sem a chance de descanso. Toda a esperança dela seria destruída pela arrogância de um gerente. Mas então, aquela mesma voz masculina, firme, controlada e inesperadamente calma, ecoou atrás deles. Com licença, posso ver esses documentos? O mundo parou. Todos se viraram. Até o segurança afrouxou o aperto. Fábio fez uma careta ao reconhecer que não era um cliente comum. Senhor, isso não tem nada a ver com o senhor. Trata-se de um assunto interno do banco. O homem aproximou-se, sem elevar a voz, mas com presença suficiente para obrigar todos a escutarem. Sou advogado. E pelo que estou ouvindo, a senhorita está sendo acusada de estelionato. Isso é crime. Portanto, é sim da minha conta. Fábio ficou pálido. De doutor Henrique Almeida, eu não sabia que o senhor... O nome ecoou no saguão como algo importante. Alguns clientes murmuraram entre si. Carolina arregalou os olhos. Henrique Almeida. Ela já tinha ouvido esse nome em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Henrique aproximou-se do balcão. Senhorita, posso ver os documentos? Carolina entregou tudo com mãos trêmulas. Diferente do gerente, Henrique abriu cada página com cuidado. Leu com atenção. Analisou cada assinatura, cada selo, cada número. O silêncio era tão profundo que todos podiam ouvir a respiração uns dos outros. Depois de longos segundos, ele ergueu a cabeça. Este documento é legítimo. Reconhecimento judicial de paternidade. Teste de DNA válido. Ordem de liberação de herança emitida 3 dias atrás. Fábio engoliu seco. Dedocou: documentos podem ser falsificados. Por isso mesmo existem protocolos. Henrique rebateu, calmo, porém cortante. Algum deles foi seguido pelo senhor? O gerente gaguejou. Eu ainda não tive tempo de verificar. Não teve tempo. Henrique aproximou-se um passo. Mas teve tempo de humilhá-la, chamá-la de golpista e ameaçar chamar a polícia. Um murmúrio de indignação percorreu o banco. Carolina sentiu um calor subir pelo peito. Pela primeira vez, alguém a defendia. Henrique apontou para o computador. Verifique. Agora. Com os dedos tremendo, Fábio digitou o número da conta. O sistema carregou lentamente, como se a tensão afetasse até as máquinas. Até que o gerente empalideceu de vez. A conta existe. E o dinheiro está lá. O saguão inteiro prendeu a respiração. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Henrique cruzou os braços. Quanto foi depositado? Fábio respirou fundo, derrotado. 8 milhões. Um suspiro coletivo ecoou pelo banco. E naquele instante, Carolina finalmente percebeu. O que ela havia lutado tanto estava ali. Era verdade. Era real. O banco parecia ter parado no tempo. A revelação se espalhou como um choque elétrico. 8 milhões. A palavra pairou no ar. Pesada, impossível de ignorar. Carolina ficou imóvel, sentindo o coração disparar.
como se o mundo estivesse vindo em sua direção rápido demais. Henrique, porém, manteve a postura firme. Então, ele continuou, a voz calma como lâmina afiada. Mesmo com toda essa documentação legítima, o senhor preferiu humilhá-la publicamente a simplesmente seguir o protocolo. O gerente não conseguiu responder. O rosto dele estava branco, o suor escorrendo pela têmpora. Eu posso explicar. Não precisa. Henrique cortou, seco. O que fez aqui hoje foi discriminação. Pura. Simples. Inaceitável. E todos aqui viram. Os clientes, antes silenciosos, agora cochichavam indignados. Alguns olhavam para Carolina com expressões de culpa, como se só naquele momento percebessem o quanto tinham sido cúmplices ao ficarem em silêncio. Carolina inspirou, mas o ar parecia pesado demais. Um nó se formava na garganta, não de tristeza, não exatamente, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, alguém estava falando em nome dela. Alguém estava enxergando o que ela sempre sentiu, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. Fábio, tremendo, tentou recuperar o controle. Eu posso liberar a transação agora. Basta que ela. Henrique ergueu a mão num gesto de autoridade. O senhor não vai tocar nessa conta. Depois do que fez, perdeu qualquer direito de conduzir qualquer coisa relacionada à senhorita Carolina. A voz ecoou forte. E antes que Fábio pudesse responder, uma mulher elegante aproximou-se às pressas, o crachá balançando. Com licença, sou Patrícia Moreira, gerente regional. Ela olhou para tudo com expressão horrorizada. Eu testemunhei parte da situação. Henrique virou-se para ela com respeito, mas firmeza. Então testemunhou também a forma vergonhosa como essa jovem foi tratada. Patrícia assentiu, constrangida. Sim. E antes de qualquer coisa, senhorita, ela olhou para Carolina com sinceridade evidente. Quero pedir desculpas profundas. O comportamento do senhor Fábio foi totalmente inaceitável. Fábio engoliu em seco, abatido. Patrícia, não fale comigo agora. Ela retrucou, sem olhar para ele. Henrique continuou. O mínimo que se espera agora é que a liberação seja processada por alguém competente. Eu mesma vou cuidar disso, Patrícia disse. Se a senhorita Carolina puder me acompanhar até meu escritório. Carolina assentiu, mas antes de dar um passo, sentiu um impulso forte subindo do peito. Algo que ela precisou dizer. Algo que ficou preso desde o minuto em que entrou naquele banco. Ela virou-se para Fábio. O gerente, que antes a encarava de cima como se fosse pó no chão, agora mal conseguia sustentar o olhar. O senhor não sabe quantas noites eu chorei. Carolina começou, a voz trêmula mas firme. Não sabe quantas vezes eu pensei em desistir. Quantas vezes achei que meu esforço não valia nada. Minha mãe se matou de trabalhar a vida inteira, e ainda assim sempre nos olharam como se fôssemos invisíveis. O silêncio era absoluto. E hoje, Carolina engoliu com dificuldade. Quando vim aqui com tudo comprovado, com tudo certo, o senhor decidiu que eu era mentirosa só porque não pareço rica. Porque minhas roupas são simples. Porque minhas mãos têm calos. Fábio tentou falar, mas a voz falhou. Carolina continuou. O senhor não imaginou que eu pudesse ter algo valioso, porque decidiu que quem tem a minha cara não tem herança nenhuma. Esse julgamento, esse preconceito, quase destruiu tudo que lutei para conquistar. Fábio baixou a cabeça. Pela primeira vez naquela manhã, parecia envergonhado de verdade. Henrique deu um passo à frente, postura protetora. A senhorita Carolina tem todo o direito de processar o banco e o senhor pessoalmente. E, se ela quiser, eu a representarei pro bono. Um murmúrio passou pelo salão. Alguns clientes assentiram. Patrícia respirou fundo. Senhor Costa, o senhor está afastado das funções imediatamente. Uma investigação interna será aberta. Fábio fechou os olhos, derrotado. A arrogância tinha caído, e só restava o vazio. Carolina respirou fundo. Ainda tremia, mas sentia algo que não sentia há muito tempo. Força. Henrique tocou levemente seu braço. Vamos. Há mais para resolver. Carolina olhou para o banco inteiro, para as pessoas que a humilharam em silêncio e agora a observavam com remorso. Depois,
Seguiu Patrícia em direção ao escritório privado. E enquanto caminhava, percebeu algo pela primeira vez. Aquela não era mais a garota humilhada do início da manhã. Ela estava se tornando outra coisa. Algo mais forte. Algo que ninguém ali esperava. O escritório de Patrícia era silencioso e acolhedor. Mas Carolina ainda sentia o próprio coração martelar no peito. Patrícia digitava rápido, verificando documentos, confirmando dados e processando tudo com eficiência e respeito. Algo que Carolina não tinha recebido nem por um segundo no saguão. Tudo está em ordem, Patrícia disse finalmente, com um sorriso suave. A conta está liberada para movimentação. A senhora pode transferir, sacar, usar como desejar. Um novo cartão chegará em sua casa em poucos dias. Carolina apenas assentiu, ainda em choque. O peso dos últimos meses, a luta, o medo, o desespero, parecia finalmente começar a se dissolver. Mais uma vez, peço desculpas, Patrícia murmurou. O que aconteceu lá fora foi imperdoável. Não representa nossos valores. Carolina respirou fundo. Eu só queria justiça. Nada mais. Uma batida suave soou na porta. Henrique entrou. Tudo resolvido. Ele perguntou, olhando primeiro para Patrícia, depois para Carolina. Sim, Patrícia respondeu. A conta está ativa. Henrique sorriu, aliviado. Mas não era apenas alívio. Era algo mais. Uma mistura de orgulho e nostalgia. Carolina, ele disse baixinho. Há algo que preciso te mostrar. Algo que seu pai deixou, especificamente para você. O coração dela tropeçou. Para mim? Sim, Henrique afirmou. Está no meu cofre particular. Ele me entregou semanas antes de morrer. Disse que só deveria ser dado a você quando tudo estivesse resolvido. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua pele. Era como se estivesse prestes a abrir uma porta para um passado que nunca conheceu. Henrique a conduziu para a sala dos cofres. O segurança os deixou entrar. Henrique digitou uma senha longa, girou uma chave e puxou um pequeno cofre metálico. De lá, retirou uma caixa de veludo azul. Segurou-a com as duas mãos, como algo de valor incalculável. Ele a entregou para Carolina. Seu pai pediu para que eu te desse isso. Com mãos tremendo, ela abriu a caixa. Lá dentro, havia um colar simples e elegante, de ouro branco, com um pingente em forma de coração, e uma carta dobrada. Carolina sentiu o ar sumir do peito. É, da sua avó? Henrique explicou. A mãe de Augusto. Ele guardou isso por décadas. Disse que pertencia à filha que um dia ele teria. As lágrimas vieram antes que ela pudesse evitar. Carolina abriu a carta. E cada palavra escrita ali trouxe uma onda de amor que ela nunca tinha sentido antes. Seu pai nunca a abandonou. Nunca esqueceu. Nunca deixou de procurar. Ao terminar de ler, Carolina abraçou o colar contra o peito. Henrique colocou uma mão gentil sobre seu ombro. Seu pai te amava, Carolina. Mesmo sem te conhecer. Ele deixou esse mundo pensando em você. Carolina ergueu o rosto, lágrimas cintilando. Eu preciso mostrar isso para minha mãe. Ela precisa saber. Henrique sorriu. Vá. Comece a nova vida que você e sua mãe merecem. Carolina tocou o pingente, respirou fundo e caminhou para fora do banco. Dessa vez, de cabeça erguida.